Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Augusto e hoje eu vou gravar um vídeo que eu quero gravar tem tempo. Por que eu quero gravar isso tem tempo? Você me pergunta. Porque a minha vida tem sido uma mentira e desde o oitavo ano a minha vida é uma completa mentira por causa de uma professora. Bom, se você não estudou no Santo Agostinho no oitavo ano, vou te apresentar a Ângela. E a professora Ângela, ela decidiu que deveria passar um desafio para os alunos e cada turma se resolvesse ou não um desafio antes das outras turmas, ia ganhar uma pontuação. E sei lá, eu não lembro o que que era uma pontuação que no final do ano ia dar um prêmio. Não lembro o que que era. Enfim. E pô, ela passou isso pra criança, oitavo ano é criança. E. Só que ninguém conseguia resolver e todo mundo quebrando a cabeça. Até hoje, até pouco tempo atrás, pelo menos, era uma discussão no meu grupo de amigos sobre esse problema, porque, segundo ela, ninguém nunca tinha conseguido resolver o problema. Só que hoje, por isso eu quero gravar esse vídeo, porque é oficialmente impossível resolver o problema dela. E é um problema muito conhecido. No caso, é um problema de grafos, de teoria de grafos. E hoje, esse semestre, eu aprendi como resolve esse problema. No caso, como prova que não dá pra resolver. E é isso que eu vou gravar aqui pra vocês. Enfim, é interessante pra mim. Espero que resolva aí o mistério que é esse problema pra mais gente. Enfim, é legal. Então, presta atenção. Só contextualizei, agora eu vou explicar como funciona o problema. E no mais é isso, beleza? Então, é isso, receba. Bom, gente, voltei. Tô em um ângulo diferente, porque agora meu celular tá carregando. Ele descarregou no meio do vídeo. E outra coisa, o áudio não tinha ficado tão bom. Justamente porque eu mudei de posição, né? Mas enfim, vou regravar de novo, não tem problema. E espero que vocês estejam conseguindo enxergar direitinho. Minha câmera não esteja tampando nada. Mas o que a gente tem aqui na nossa tela? É o início do problema. Eu vou explicar pra vocês como funciona e vocês vão ficar sabendo também como funciona, tá? Então, qual que é a ideia por trás disso? É um condomínio novo que tem 3 moradores e as casas acabaram de ser construídas e eles querem, poxa, todo mundo precisa ter água, energia e uma rede de esgoto funcional na casa, né? Então a casa um tem que ter água, energia e esgoto, a casa 2 também e a casa 3 também. Só que tem uma condição. Para não misturar ali, não sei o motivo, não sei se eles são obrigados, não sei. Mas vamos supor que eu tenho uma. Vou fazer aqui as conexões da casa um. Vamos supor que essa primeira casa aqui é a primeira. E vamos lá, vamos ligar os canos de água. Vamos ligar também os canos de energia, de luz. E vamos ligar o nosso esgoto. Beleza? Qual que é o problema-chave aqui dessa situação? Para evitar, não sei o motivo, mas para evitar problema, dor de cabeça, o morador da casa 2 e o morador da casa 3, ele não quer nenhuma tubulação, nenhum cano, nenhum fio em contato com o fio da casa um. Ou seja, vou até mudar a cor aqui do pincel. Eu não posso. O morador da casa 2 ele não quer isso aqui. Ele não quer que haja um cruzamento, que haja uma interseção aqui, tá vendo? E aí o desafio é como você vai ligar todas as 3 casas na luz, na energia e no esgoto. Não, perdão. Na água, na energia e no esgoto, sem que isso aconteça. Sem você ter que cruzar uma fiação, cruzar um cano. Entendeu? Para o fim do problema, vamos considerar que todos são canos. Que a água passa em cano, que a energia passa em cano, que o esgoto também passa em cano. Então, o que a gente precisa resolver é pensar em um jeito de passar esses canos saindo das casas para os recursos sem que haja cruzamento, tá bom? E não sei se você que está assistindo, já conhecia esse problema ou se primeira vez, mas tenta na sua casa. Tipo, tenta pensar, se você nunca pensou nisso antes, tenta pensar e fala, poxa, pô, parece fácil, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim. E eu tô aqui por um motivo, tá? Então, vamos ver, vamos pensar num jeito de resolver aqui, para vocês entenderem melhor também.
A gente já começou a pensar num jeito de resolver. Já ligamos a casa 1 em tudo que ela precisa estar ligada. Vamos ligar a casa 2 também. Pô, a casa 2 precisa de água. A gente pode vir aqui por trás. A casa 2 precisa de luz também, né? E lembra que as fiações de água e de energia da casa 1 também não podem se cruzar. Resumo da ópera, né? Simplificando toda essa contextualização e tudo. As fiações não podem se cruzar. Não importa se é de água, se é de energia, se é da mesma casa. Não pode misturar, beleza? Então tá, então a gente ligou a casa 1 em tudo, a casa 2 na energia e no esgoto, perdão, na água e na energia. Agora a gente vai ligar a casa 2 no esgoto também. Vamos lá? Então, poxa, eu posso contornar aqui, ó. Contornar aqui e ligar no esgoto. Não, ainda não quero fazer isso. Ainda não. Já pensei num jeito melhor aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar a casa 2 aqui por baixo, direto no esgoto. Ó. Assim eu respeito e não estou fazendo nenhum cruzamento. Beleza. Casa 1 ok, casa 2 ok, vamos para casa 3. Tá, vou ligar lá no esgoto, né? Bem óbvio, bem pertinho. Vou ligar agora na energia. Pô, foi fácil. E agora eu vou ligar na água, né? E agora? Tem como passar esse fio por aqui? Não tem como, né? Eu fico preso. Então deixa eu voltar, calma. Já que eu tô preso, né? Pra passar o fio por aqui eu teria que cruzar, e não é isso que eu quero. Deixa eu tentar vir por fora. Também não dá. Então isso quer dizer que o jeito que eu escolhi aqui foi o jeito que deu na cabeça. Está errado. Não tem como eu concretizar a condição, que é ligar cada casa em cada um dos 3 recursos. Não consegui, não deu certo. E bom, tenta aí na sua casa, vê se você consegue, vê se você acha um jeito. Depois que você tentar, bom, eu tô te afirmando que é impossível. Não tem como você resolver esse problema numa folha de papel. Beleza? E, bom, tenta aí, gasta seu tempo. Eu gastei anos. Não anos, né? Tô exagerando. Mas, poxa, a gente tentou, passou pelo menos aquele ano todo, a gente tentou e não funcionou. A gente não conseguiu, tanto é que acabou o ano e ela falou, nunca vou revelar o segredo. O segredo é que é impossível, beleza? Mas agora vamos para a nossa explicação. Estamos de volta, estou aqui numa tela em branco, porque, bom, provavelmente você tentou, ou você já conhecia o problema ou simplesmente acreditou no que eu te falei. Pô, o problema parece simples, mas na realidade é impossível. Poxa, como assim? Bom, se acreditou em mim, beleza. Eu vou te mostrar agora por que é de fato impossível você resolver isso numa folha de papel com 2 dimensões. Por quê? Você tá certíssimo de perguntar por quê. Se você não perguntou, tudo bem. Sei lá, tanto faz. Mas, vamos às explicações. Pra gente começar, tem 2 conceitos que são muito importantes pra gente entender por que é impossível disso acontecer. E como eu falei no início do vídeo, como esse é um conceito de teoria de grafos, eu vou ter que explicar o que é um grafo para que você não fique aí boiando. E um grafo, nada mais, nada menos, é do que um conjunto de vértices e arestas. Aí você fala, nossa, eu não lembro o que é um vértice, o que é aresta. Se você não for da área de exatas, né, enfim. Mas, eu vou explicar, é um negócio tão simples que você fala, poxa, esse negócio tem nome? Tem, é grafo. Então, um grafo nada mais é. A gente pode chamar um grafo de G, e um grafo é um conjunto de vértices e arestas. Né? No caso, o E é de edges. Edges. Que são pontas, bordas, assim, chame do que você quiser. Arestas, beleza? E um grafo é isso aqui. Um diagrama. É conhecido popularmente por vários nomes, né? E aí você pensa, poxa, vértices e arestas? Eu já ouvi isso antes. Um sólido geométrico ou uma figura
A gente pode pegar aqui, vamos fazer um quadrado. Eu posso fazer um quadrado usando grafos. Isso aqui são meus vértices. Né? Fiz um quadrado. Isso aqui é meu vértice. Isso aqui é minha aresta. Beleza? E, caramba, fiz um grafo. Fiz um grafo, já era. E é isso que você precisa saber. Se você ainda não entendeu para onde a gente está caminhando, a gente está pensando, olha, será que dá para desenhar aquele problema das 3 casas usando um grafo? E eu te falo, te digo verdade, dá para você fazer isso. E é assim que a gente vai conseguir provar que é impossível. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui o nosso grafo, né? A forma como a gente... Deixa eu apagar que vai ficar melhor. A forma como a gente pensou o problema anterior, vamos pensar agora no problema anterior como se fosse um grafo. Tudo bem? Então, vou fazer aqui os vértices referente às casas. Vou chamar aqui de casa 1, aqui de casa 2, aqui de casa 3. Beleza? E logo embaixo eu vou colocar os recursos, né? A gente tinha a água, vou chamar de vértice A luz, vou chamar de vértice L, e o esgoto, que eu vou vir aqui e chamar de vértice E. Então agora o nosso objetivo passa a ser a ligar cada um desses vértices C aqui em cima, C1, C2 e C3, nos 3 recursos aqui de baixo. No recurso A, no recurso L e no recurso E, né, nesses 3 vértices. Esse é nosso objetivo agora. Só que agora a gente está falando em termos matemáticos. A gente está falando de termos de um grafo. A gente vai montar um grafo. Só que antes da gente continuar, tem outro conceito que também é importante da gente entender, que é o conceito de planaridade. Planaridade vem de plano, né? Você provavelmente pensou nisso agora. E sim, o que é um grafo planar? É um grafo que pode ser escrito em um plano, ou seja, em 2 dimensões, sem que haja nenhuma interseção. Bom, se você está aqui, você não é bobo. Então você já entendeu que, bom, para o nosso problema ter um resultado possível, o nosso grafo tem que ser planar. Porque qual que é o significado de planar? Planar é um grafo que pode ser escrito sem que haja cruzamento de arestas, ou seja, sem que as tubulações cruzem. Ah, caramba! E como é que eu sei que um grafo é planar? É isso que a gente vai ver agora. Então, vou te dar um exemplo. Você bate o olho em um cubo, vou desenhar um cubo aqui rapidinho, usando grafos, arestas e vértices. Tá vendo que aqui as arestas estão se cruzando? Deixa eu acabar de desenhar o cubo para ficar mais bonitinho. Eita. Tá vendo que as arestas aqui estão se cruzando? Então, não que o cubo feio, mas as arestas estão se cruzando. Mas, poxa, esse grafo é planar, porque tem como eu desenhar isso dessa forma aqui, ó. E aí entra numa ideia de isomorfismo de grafos, que aí é história para outro dia, que aí é um assunto mais complicado um pouquinho. Mas isso aqui eu estou falando que os grafos são praticamente idênticos. O que muda é a posição. E dessa forma que eu desenhei agora, o mesmo grafo, ele é planar. Por quê? Porque eu consegui desenhar ele sem cruzar nenhuma aresta. Então, ó, talvez essa parte do vídeo tenha ficado mais densa um pouco, mas preciso que vocês entendam isso. Beleza? Entendeu? Entendeu o que é planar? Entendeu o que é um grafo? Ah, mas... desgraça! Por que eu vou usar bosta de planaridade? Nunca vou usar isso na minha vida, velho. Por que eu vou usar um grafo? Só que, na realidade, grafos são bem aplicáveis. Você pode pensar em grafos, sei lá, num ciclo de amigos. Vamos supor que existe um ciclo de amigos de 5 pessoas. E eu sou amigo de fulano, então tem uma aresta indo pra mim, de mim até fulano. Entendeu? É mais ou menos essa lógica. Para isso que você vai usar grafo. Para você modelar problemas.
Aí, planaridade, não sei o quê, que bosta, desgraça. Véi, planaridade, você vai usar, por exemplo, para projetar uma placa-mãe. Onde você tem fiozinhos, assim, e os fios não podem se cruzar. Então, tem que ser um grafo planar, porque o grafo planar não permite cruzamentos de arestas. Agora que você já é um quase especialista em grafos, a gente vai conseguir resolver o nosso problema. E você me pergunta, poxa, então como a gente vai descobrir se essa situação das casas é ou não é um grafo planar? Como a gente vai descobrir isso? E aí eu vou te explicar. A gente pode andar um passo para trás para depois andar um para frente. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que a gente tem 3 casas ainda. Só que essas casas, vou chamar aqui de C1, C2 e C3. Só que vamos pensar agora que a gente tem somente 2 recursos, ok? Vamos pensar que a gente tem... Vou arredar mais para o lado. Vamos supor que a gente tem só água e luz. Tudo bem? E a regra segue a mesma. A gente não pode cruzar as arestas, né? A gente não pode cruzar os caminhos. E a gente tem que ligar a casa, qualquer uma das casas, todas as casas, para ser mais exato, em todos os recursos. Ou seja, eu tenho que ligar C1 na água e C1 na luz. Beleza, C1 foi. Eu tenho que ligar C2 na casa, na luz, perdão, C2 na luz e C2 na água. E agora C3. Eu preciso ligar C3 na luz e C3 na água. Foi. Concorda comigo que foi, que deu certo? A gente conseguiu ligar as casas nos 2 recursos, sem que os caminhos, sem que as arestas se cruzassem. Eu posso falar que esse grafo é planar? Posso. Porque, de fato, ele está desenhado num plano, e estou vendo, você está vendo. Ele está desenhado em um plano, e, além disso, as arestas não se cruzam. Isso é um grafo planar, ok? Ok, uai, então agora está fácil. Então é só eu colocar um outro vértice aqui. O que seria esse outro vértice? Seria o nosso esgoto. Ah, se você pensou isso, você é um gênio. Você é esperto. Vamos colocar um vértice. Onde você colocaria esse vértice? Eu falei gênio, é gênio mesmo, é um jeito esperto de pensar. Vamos dar um passo para trás para andar para frente depois. Onde você adicionaria esse vértice? Não sei, hein? Pô, posso colocar o esgoto em cima das casas? Vou colocar aqui, hein? Ah, não, será que eu coloco aqui dentro? Não sei. Bom, me parece um problema difícil de resolver. E pra gente garantir que a gente está fazendo tudo certo, vamos definir regiões aqui onde eu posso colocar o meu vértice para garantir que eu estou cobrindo todas as possibilidades. Tá? Vamos chamar essa região aqui de região 1. Deixa eu ver, provavelmente deve ter uma funcionalidade aqui que eu pinto tudo. Deixa eu ver. E acho que não. Mas enfim, ó, deixa eu passar canetinha azul aqui, ó. Essa região aqui vai ser a nossa região 1. Tá vendo? Que ela tá limitada, essa região. Beleza. Agora eu posso vir aqui e colorir outra região. Vou colorir essa região aqui agora e vou chamar ela de região 2. Bom, se tiver estranho, você pensa que isso que eu estou colorindo de vermelho é a parte que está circulada, é uma região, entende? Não tem muito uma definição por trás, mas é uma região, ok? É mais visual mesmo. E aí tem outra região, que é a região externa, certo? Eu vou chamar essa região vermelha aqui de 2. E tem a região externa aqui, que eu vou chamar de 3. Beleza?
E aí a região externa é tudo. Tudo, tudo, tudo. Vou colorir aqui de verde. Tá mais fácil. Ela vem daqui. Aí vem aqui pra fora. Ela cobre todo o redor aqui. Beleza? Beleza. Então, vamos pensar... Nossa, aqui tá muito bagunçado. Calma aí. Deixa eu apagar as regiões. A gente entendeu que são 3 regiões diferentes. Certo? E... Tchau. Aí. E agora que a gente sabe que são 3 regiões diferentes, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar adicionar um vértice em cada uma dessas regiões. Porque aí eu vou estar englobando todas as minhas possibilidades. Você não concorda? Bom, eu só posso colocar o vértice em uma dessas 3 regiões. É impossível. Bom, se você achar isso, você me fala. Porque você tem você tem a mente muito aberta. Mas você só consegue colocar um vértice ou na região 1, ou na região 3, ou na região 2. Não tem como você colocar em outro lugar. E assim, a gente vai demonstrar que é impossível você ter um grafo de 3 casas e 3 recursos e ligar todos os vértices, todas as casas, em todos os recursos, sem que você quebre a regra de cruzamentos. É impossível. E a gente vai ver isso agora. Porque se eu colocar um vértice dentro dessa região 1, já era. Como eu vou chegar no vértice... Vamos pensar aqui. No vértice C2, por exemplo. Eu teria que fazer... Vou até fazer de verde aqui agora. Eu teria que passar uma aresta aqui para chegar em C2. Eu estaria violando, eu estaria cruzando, ó, a delimitação que eu tenho da região 1 aqui. Então, não posso adicionar esse vértice na região 1. Ok. Tá. Quais são as regiões que sobraram? Pô, vamos tentar colocar o vértice na região 3? Tudo bem, vamos colocar ele aqui fora, ó. Isolado aqui, ó. Em cima. Não, em cima não, que já dá pra ver que não vai dar pra chegar aqui. Vamos colocar embaixo. Quem sabe embaixo. Pô, posso dar a volta aqui e entrar aqui, não sei o que, e não tem como. Para chegar em C1, eu vou ter quebrado a regra, eu vou ter atravessado outra aresta. Então, ó, vamos pelos nossos testes aqui. A gente já tentou colocar na região 1, não deu certo. Falhou. A gente tentou na região 3, falhou também. Vamos ver na 2? Bom, a esse ponto você já deve ter entendido. Se eu colocar um vértice aqui, é impossível eu chegar no vértice C3. Certo? Porque cruza. A aresta cruza. Então, não tem como. Ok? Então, X. Negado. E bom, pra mim tá bem claro que a gente cobriu todas as possibilidades. Se você teve alguma dúvida, se você não entendeu, é porque essa matéria é confusa mesmo. Mas, poxa, não tem como. Não tem como. É impossível, é impossível, é impossível. E tá aí a prova que é impossível. Porque não importa. Onde você coloca, vai ser impossível. E, na realidade, esse é um grafo muito conhecido na teoria de grafos e muito popular, muito famoso. Que é basicamente o K33. E é consenso na teoria de grafos, todo mundo sabe, é como se fosse os 10 mandamentos estivesse tatuado na sua pele, que esse grafo não é planar. Ou seja, é impossível você desenhar esse grafo. O grafo K33 é esse aqui, ó. Ixi, minha câmera fica aqui do lado, né? Deixa eu arredar um pouco. Arredar mais. São 3 vértices. No caso, a gente pode fazer o comparativo com 3 casas e 3 recursos, em que todas as casas estão ligadas em todos os recursos. Ixi, faltou aqui. E esse é um grafo que é impossível de vocês desenhar ele em um plano sem cruzamento de arestas. Ele não é um grafo planar. É impossível.
E bom, não sei se isso vai mudar alguma coisa na sua vida, mas é interessante. Eu acho interessante. E foi covardia da professora ter passado um bagulho desse, porque era literalmente impossível e ela constantemente afirmava que era possível. Mas tá aí. Vingança é um prato que se come frio. Então, demorou, mas ela veio. Toma essa, Ângela do oitavo ano. Isso aqui é um ataque pessoal à sua pessoa. Espero que você. Provavelmente você não lembra de mim. Mas eu lembro de você e tá aí a prova de que seu desafio é uma mentira. Tá bom? Então é isso. Não sei se o vídeo ficou longo. Vou ver os vídeos aí agora, que eu gravei 3 partes. E é isso. Bom, se você se interessou por teoria de grafos, porque eu acho interessante, dá pra você escalar isso aqui pra várias outras coisas. Dá uma lida. Talvez, sei lá, se você me conhece, comenta aí, sei lá, ou manda um zap pra mim. Eu sou super acessível. E é isso. Achei muito interessante e está aprovado. Te tirei da Matrix. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala pra mim. Enfim, é isso. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. E esse foi porque é impossível resolver o problema das 3 casas em um plano. Ok? Então, fico por aqui. Abraço.